Bom, pessoal, a gente vai fazer então uma revisão aí sobre modelos atômicos, né, começando então por Dalton, né? O Dalton então, ele baseou nas ideias de Demócrito, onde toda a matéria é formada por pequenas partículas esféricas, maciças, neutras e indivisíveis, os chamados átomos aí, né? Bom, com o passar do tempo então, apareceu o Thomson, né? Ele fez um experimento com raio catódico e viu e fez a descoberta então dos elétrons. Ou seja, ele falou o quê? A ideia dele é como se fosse o pudim de passas, né? Onde o pudim era toda a carga positiva, enquanto as passas, ali, então, no caso, seria os elétrons, né? Então, ou seja, Thomson então foi o primeiro aí, então, a fazer testes então com cargas elétricas. Bom, com o passar do tempo, então, Rutherford, em 1911, fez o seguinte experimento, né? Ele emitiu raios alfa, né, para atravessar uma finíssima lâmina de ouro, né? E quando ele fez esse experimento aí, o que foi que ele encontrou, né? Ele viu que grande quantidade de partículas alfa atravessava a lâmina, no caso número 1, né? Algumas partículas alfa sofriam desvio, no caso número 2, e uma pequena quantidade de partículas alfa nem chegava a atravessar então a lâmina. O modelo dele então, teoricamente, está representado então nessa figura aí, né, onde partículas, né, eram rebatidas para trás, né, as partículas alfa então eram desviadas e a grande maioria passavam sem sofrer desvio nenhum, né? Com isso, qual que foi a conclusão então que Rutherford chegou? Já que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvio, a maior parte do átomo deveria ser vazio, espaço que foi denominado então de eletrosfera, onde estariam os elétrons. As partículas alfa que voltavam indicavam que deveria existir uma pequena região maciça, denominada núcleo, e positivo, onde estaria concentrada então toda a massa do átomo. Bom, com essas ideias aí, então, né, apareceram alguns problemas. Por exemplo, o Bohr, né, o Bohr aí, né, ele começou a observar então alguns acontecimentos então com espectro da luz quando ele incidia em um certo gás ou então quando esse gás emitia. Por exemplo, na figura 1 aqui nós temos então um gás, vamos dizer aí um hidrogênio, né? O que acontecia? Quando eu jogava luz nesse hidrogênio, né, como nós sabemos, a luz é composta de todas as cores, né? E quando essa luz então atravessava esse hidrogênio, se eu colocasse um anteparo lá atrás para ver o espectro dessa luz que estaria atravessando o hidrogênio, não aparecia todas as cores. Algumas cores eram absorvidas pelo hidrogênio. No caso aqui nós podemos perceber aqui o azul, o amarelo e o laranja. Certa parte do azul, certa parte do amarelo, certa parte do laranja, né? Bom, então ele observou então que o hidrogênio ele absorve apenas esses três espectros, vamos dizer aqui, que a gente está vendo aqui. Bom, qual foi o segundo experimento então que ele fez? Ele aqueceu esse gás. E quando alguma coisa é aquecida, ela começa então a emitir ondas eletromagnéticas. Bom, então ele viu então que quando ele aquecia então o hidrogênio, ele também emitia apenas aquela região onde ele absorvia. Por exemplo, ele está emitindo aqui apenas o azul, apenas o amarelo e apenas o laranja. Bom, resumindo aqui então no caso aqui, né, nós temos aqui um espectro de onda, uma onda eletromagnética completa, visível, tá? Onde o violeta é o mais energético, né? Menor comprimento de onda, maior frequência, né? Então, fazendo a relação que nós temos, então, que ele absorve apenas aqui esse raio laranja, né? Uma parte do amarelo e duas partes aqui do azul, mas vamos colocar aqui uma única parte, vamos considerar só essa aqui por enquanto. Bom, quando eu incido luz nele, ele só vai absorver então essas três partes. No caso, então, quando ele é aquecido, ele vai ter que liberar também uma onda eletromagnética. No caso, ele também libera apenas a onde ele absorve, né? Então, ou seja, qual que foi então a ideia então proposta então por Bohr, né? Que em um átomo são permitidas somente algumas órbitas circulares ao elétron, sendo que em cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energia constante, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui os níveis de energia conhecidos na química, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conhecidos como K, L, M, N, O, P, Q,
né, onde a energia aqui é crescente. Ou seja, né, um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, mas somente determinados valores que correspondem às órbitas permitidas, tendo assim determinados níveis de energias ou camadas de energia. No caso, ou seja, o K ele tem um tipo de energia, o L um tipo de energia. Bom, será que ele podia pegar uma energia e ficar entre o K e o L? Não, isso não era possível, né? Ou seja, voltando aqui, então, ou seja, não é possível, então, por exemplo, o hidrogênio, então, ele não absorve, ele não vai absorver nenhum aqui entre o laranja e o amarelo. O nível de energia possível, então, para o hidrogênio seria esta aqui, né, nessa parte do laranja, nessa parte do amarelo, nessa parte do azul. Entre eles, para o hidrogênio, no caso, seria impossível. Ele não poderia, então, estar absorvendo essa energia e nem emitindo essa energia. Bom, então, qual que foi a ideia proposta, então, por Bohr, né? Que um elétron, então, quando localizado numa dessas órbitas, não perde nem ganha energia espontaneamente, né? Um elétron, então, ele pode absorver certa quantidade de energia e ir do nível 1 para o nível 2. Mas essa quantidade aqui, no caso aqui, ela é quantizada, né? É uma unidade discreta, né? Que nós chamamos de quanta. Né? Então, ou seja, quando ele absorve essa energia, por exemplo, aqui, né? Ele está absorvendo energia aqui no caso, né? Quando ele absorve essa energia, o que acontece? Ele passa do nível 1 para o nível 2. E quando ele perde essa energia também, quando ele volta, ele vai do nível 2 para o nível 1, ele libera em forma de onda eletromagnética, que é a luz. Então, ou seja, ele só consegue absorver aqui do mesmo jeito que quando ele só libera essa quantidade de energia. Né? Então, essa então, foi a ideia proposta então, por Bohr. Então, qual que é a aplicação então, dessas ideias de Bohr? Então? Né? A explicação dele, uma aplicação dele é o seguinte: são os fogos de artifício, né? Onde eu tenho pavimento com pólvora que vai dar uma certa quantidade de energia, então, para esse átomo, que ele vai de um orbital 1 para o 2 ou para o 3, né? Uma quantidade de energia certa. O que acontece? Imediatamente ele vai voltar para o seu estado, né, mais para o seu estado natural, liberando então certa quantidade de energia. Por exemplo, o arsênio, ele absorve e libera no azul. Então, fogos de artifício do arsênio tem na cor azul, o sódio na cor amarela e assim sucessivamente. Bom, então é isso aí, gente.